Shalom, shalom. Shalom, bom dia, bom dia. Pode orar ainda. Bom dia. Glória a Shalom, Deus. shalom. Vamos lá, Pai, em nome de Jesus, precisamos de Ti, Pai. Pai querido, hoje o mundo, de uma maneira geral, está comemorando, Pai querido, algo chamado Páscoa, Senhor. E sabemos verdadeiramente, ó Rei da Glória, que essa não é a Tua Páscoa, Pai. Mas colocamos diante de Ti, Senhor, para que o entendimento venha, para que a Tua graça venha, Pai, e possamos andar aliançados com as festas eternas, ó Pai querido, porque elas nos trarão aliança com a eternidade, com o Teu reino, com o reino dos céus, Pai. Por isso clamamos a Ti, ó Deus, vem sobre nós, nos ajuda. Não vamos falar de Páscoa, Deus, mas vamos falar dos princípios eternos da Tua palavra. E que esses venham com potência sobre as nossas vidas, transformando-nos, ó Rei da Glória, naqueles, ó Deus, que andam de acordo com aquilo que é a tua vontade e a tua verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Amém, amados. Amém. Eu me prostro. Mas fica esperando, gente. Vai, meu amor. Você, princesa. Olha lá, ó. Fátima. É você, ó. Fátima. Vai. Amém. Êxodo 25. Êxodo 25. Confesso que já chorei aqui, não é? Já por aí. Porque Novidade zero. nosso Deus é muito lindo, amados. Chora, hein? Então vamos lá. No versículo do 1 ao 7, aquilo que ficou no meu espírito é: tragam para quem você dá a oferta. A palavra de Deus está falando aqui que o Senhor chamou o seu povo para auxiliá-lo numa obra poderosa, que é fazer um lugar para que ele se manifestasse no meio do seu povo. E aí ele disse: tragam ofertas para mim. Então, é algo que precisa estar muito firme dentro do coração da igreja, do povo, de uma maneira geral. A oferta é para o Senhor. Então, tenha cuidado quando fizermos a oferta de ficarmos apegados nela. Trouxermos o dízimo, primícias, as cabeça do mês, cabeça de ano, outras coisas assim que vamos primiciar, que vamos ofertar na presença de Deus, ou os portais das festas, aquilo que vamos fazer diante do Senhor. Acharmos que a oferta é para o pastor, que a oferta é para o líder, a oferta é para aquele que está recebendo. A palavra de Deus está sendo muito clara: trazei as ofertas para mim. Essa aqui era para construir o tabernáculo, mas todas as ofertas, todos os dízimos, aquilo tudo que é entregue, deve ser entregue ao Senhor. Então tenha cuidado, em primeiro lugar, para não colocar a tua oferta em altares humanos. E em segundo lugar, é, achar que essa oferta vai comprar algo para você, como o pastor Alexandre falou, de uma maneira muito especial, não é? No sentido de que nós não vamos dar a oferta esperando que Deus nos dê algo. Ele já nos deu algo, que é o próprio Cristo, ele nos deu a vida eterna, e nós vamos começar a retribuir aquilo que Cristo nos deu através de uma cultura de honra, que são as ofertas. Então, as ofertas são para o Senhor. Amém? E eu creio, sabe por que que Deus fala tragam as ofertas para mim? Porque Ele quer proteger essa oferta. Aleluia. Na verdade, Ele quer que a tua oferta e a minha oferta caia no lugar certo para que ela possa avançar, para que Aleluia. ela possa ser ativada. Porque se a gente ofertar na instituição, se a gente ofertar no homem, se a gente ofertar em qualquer outro lugar, a não ser no Senhor, nossa oferta estará desprotegida. Porque a Bíblia, a palavra de Deus fala assim: tudo que o homem plantar, ele vai colher. E plantar o quê? No Senhor. Então, nós plantamos na vida das pessoas, mas nós plantamos no ministério, mas tudo tem que se voltar ao Senhor, porque Ele vai proteger. Porque eu posso não conseguir retribuir em nenhum por cento aquilo que você fizer pelo ministério ou pela minha vida. Você pode não retribuir nem 1% daquilo que eu fizer pela tua vida, e nem para mim, nem para o ministério, mas Deus não vai falhar. Então Sim. ele está falando, coloque a tua oferta no lugar seguro, oferte para mim, Aleluia. porque não tem como isso dar errado, porque você vai entregar a tua oferta num lugar que não tem como não vir uma resposta. Então, assim, cada vez mais eu tenho aprofundado o meu entendimento a respeito de oferta para nos tirar de toda a movimentação mesmo de permuta, de coisas místicas, de obrigações, de coisa aquela coisa litúrgica já preparada, já engessada. Não, eu vou pegar tal dia, tal coisa, tal dia, tal coisa. Então, nós precisamos sair de todo esse tipo de manifestação.
para que a gente entenda cada vez mais que o nosso dinheiro é uma semente e que o nosso dinheiro é uma semente que se planta no Senhor, porque ele se torna responsável e nós não ficaremos de forma nenhuma desprotegidos com aquilo que nós plantamos. Não seremos frustrados nisso, porque sempre Deus dará uma resposta de acordo com a semente que nós plantarmos. Amém? Então, entendemos que o altar, ele é responsável pela oferta a qual é depositada. Então, imagine, você responsabilizar, como o pastor Alexandre falou, a instituição ou o homem pela sua oferta, os nossos poderes são bem limitados, não é? Então, tenha muita confiança e convicção. O teu coração vai chegar primeiro e precisa chegar no lugar certo. E outra coisa, desapegue-se da sua oferta. Às vezes a pessoa fica com aquela oferta olhando e falando, bom, da onde vai vir, da onde vai vir, como que vai nascer essa semente? Então, desapegue-se. Tenha um coração fiel, grato ao Senhor e se desapegue daquilo que você plantou, porque senão seremos aqueles cobradores diante do Senhor. Eu plantei, o Senhor não vai me dar? Eu plantei, o Senhor não vai me dar? Seja, às vezes, já a plantação num altar equivocado, que nós instituímos como sendo um altar de resposta, seja no altar do Senhor. Se desapegue da sua oferta, amém? Deixe que o Senhor vai fazer com que a oferta se multiplique de acordo com a vontade dele. A parte esse desapegue é aquele bem lança o teu pão sobre as águas. E depois de muitos dias o acharás. Então, não sabemos para onde essa água vai, quando ela vai voltar, quando ela vai passar por nós, mas o que nós temos de convicção é: lança o teu pão sobre as águas e vai achar. Tem uma promessa aí. Depois de muitos dias o acharás. Então, tem coisa que às vezes chega na nossa vida hoje, de plantações diversas, não só da parte de oferta, de dinheiro, mas de conduta, de fidelidade. Hoje nós estamos colhendo demasiadamente fidelidade de pessoas por aquilo que nós somos fiéis e as pessoas não reconheceram. Mas o importante é exatamente isso. Em quem nós plantamos na época? Nós tínhamos uma liderança esquisita? Tínhamos, mas nós honramos aquela liderança e honramos aquela instituição o máximo que nós podemos. E nós não colhemos praticamente nada ali. Só que agora nós estamos colhendo, porque nós lançamos nosso pão sobre as águas lá. E alguns pontos que chegaram, eu cheguei na minha liderança e falei, eu fui até aqui, aqui eu paro. Não, mas por que você vai parar? Porque daqui para frente eu vou fazer para o homem e não vai adiantar eu fazer para o homem. Então, até aqui eu estava fazendo para o Senhor, daqui para frente eu estaria fazendo para o homem, então eu parei. Então, tudo aquilo que eu fiz para o Senhor dentro de um ministério, mesmo numa liderança perdida, é, hoje eu tenho visto claramente uma colheita muito profunda dessas plantações que eu fiz, mesmo numa liderança meio assim, porque eu estava plantando no Senhor. Todas as vezes que eu percebia que aquilo que eu ia fazer não estaria sendo plantado no Senhor, eu parei, porque eu sabia que eu sei que o homem não pode me dar nada. Eu sei que o homem não pode fazer nada por mim. O que me poderá fazer o homem? Né? No ápice da nossa guerra, num momento assim muito terrível, eu varrendo a igreja, limpando tudo, achei aqueles papelzinhos de, de caixinha de promessa, e justamente esse versículo: o que me poderá fazer o homem? Então, nem de bom, nem de ruim, se o Senhor não permitir, se o Senhor não operar. Então, eu nunca não, né? Eu sempre me esforcei para não plantar nada em homem. E todas as vezes que eu plantei em homem, eu me frustrei. Então, não plante nada em homem. Esqueça os homens. Plante no Senhor, através dos homens, e você, com certeza, lá na frente ou agora, dentro daquilo que é a tua necessidade, e o propósito de Deus na tua vida, você vai encontrar aquilo que você plantou com certeza. Depois, do 8 ao 9, eu tenho um propósito, um modelo e um caminho para a construção. Então, Deus, ele é arquiteto e construtor. Ele falou, ó, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, olha o objetivo do santuário, habitar no meio de nós. Aí depois, segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis. Porque, na verdade, quem Moisés estava construindo? Se nós pegarmos a figura do tabernáculo, em todos os seus detalhes, nós vamos ver uma centelha de Cristo, ou às vezes muito do nosso Cristo, em cada uma dessas representações, não é? São tipologias do nosso Cristo. Ali são manifestações proféticas de quem haveria de vir.
Então, Moisés, ele tinha que fazer tudo segundo o modelo celestial, porque estava no céu e esse modelo estava lá diante do Pai, e ele queria que fosse colocado na terra para que nós tivéssemos uma maneira de nos achegarmos livremente a ele. Amém? E não é interessante, voltando um pouquinho, arquiteto e construtor. Às vezes, nós achamos que Deus é mágico. Então, é algo que eu gosto muito de falar para as pessoas que vêm com muita pressa. Ai, Deus não fez ainda, e isso, aquilo outro, querido. Deus é arquiteto, ou seja, ele faz uma planta, ele pensa em algo, ele vai gerando aquele algo e ele vai formando algo. Uma planta verdadeiramente de arquitetura, de engenharia. E aí depois ele vai e começa a construir. Então Deus não vai fazer assim, prim, pim, pim. Então, para levar o povo a uma manifestação de domínio sobre um mar inteiro, Deus teve que preparar tanto o povo quanto o próprio Moisés. Se Deus falasse para Moisés, vamos lá, toca, pega o seu bastão, dê no mar, provavelmente Moisés não tivesse fé o suficiente para isso. Mas através de uma manifestação de um Deus que foi sentenciando deuses e colocando as pragas sobre o Egito, a fé de Moisés foi crescendo, a ponto de quando chegou diante do mar, Moisés não titubeou. Ele não sabia muito bem o que fazer, mas quando Deus falou para ele, estende o teu bordão, acabou. Ele tinha fé suficiente. Então Deus, ele precisa construir algo dentro de nós. Então Deus, tenha sempre isso na sua mente. Deus não é mágico. Quem faz mágica são aqueles que representam o império das trevas. Deus é construtor. Então sempre ele vai construir algo dentro de nós para poder executar o seu plano perfeito. Amém? Então ele estava construindo um lugar de relacionamento onde ele pudesse vir se manifestar ao seu povo. Então, ele não tinha pressa para isso. Ele tinha detalhes, ele tinha especificações, ele tinha medidas, tinha largura, altura, comprimento, profundidade, tipo de material, tudo isso, para que pudesse representar muito bem o nosso Cristo. Amém? Aí depois, como eu falei, quem Moisés estava construindo? O Cristo. Aí do 10 ao 16, o que Deus construiu primeiro? O que Deus trouxe o primeiro modelo? Foi da Arca da Aliança. Então, em primeiro lugar, dentro de você, quando você nasce de novo, o que é reconstruído dentro de você? Bom dia, querida, Shalom. Então, o que é reconstruído dentro de você? É o lugar de comunhão com Deus. O primeiro lugar que nasce dentro do seu coração é a arca da presença, é o lugar da presença de Deus. Isso é despertado dentro de nós. Então, por que me emocionei hoje? Porque vemos o Deus detalhista, trabalhando em todas as coisas para que nós possamos ver o Cristo vivo lá na frente. Então, o Velho Testamento deve ser lido à luz da pessoa de Jesus Cristo em todo o momento, para que nós não saiamos da centralidade de Cristo, não fiquemos presos nem na lei, no sentido de cumprirmos a lei por justiça própria, ou no sentido de deixarmos a lei por libertinagem. Então, Deus sempre faz o contraponto. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. E depois disso, Gálatas, capítulo 3, Paulo vai falando tanto do legalismo, no capítulo 3 de Gálatas, quanto da libertinagem, no capítulo 5 de Gálatas. Por quê? Porque a centralidade é Cristo, tudo é nele. E aí, nós vemos que Deus colocou o novo nascimento em primeiro lugar. Então, o que você vai construir, Moisés? Você vai construir a arca do concerto, a arca da aliança. E olha que interessante. A parte de baixo da arca era construída por dois tipos de materiais apenas. Havia a madeira de acácia, que era a madeira mais dura. Ela tinha que ser trabalhada de uma maneira muito especial, porque a madeira de acácia é a representação da humanidade nossa, é o homem ali sendo representado, para que depois o ouro, que é o Cristo, é a representação do divino, o profético divino, e a madeira, o profético humano, para que depois o homem fosse revestido da glória de Deus, onde seria colocado o maná, onde seria colocado a vara de Arão, que frutificou, e também seria colocado as tábuas do testemunho do Senhor. Então, veja que Deus ele vai colocando todas as coisas no lugar para falar. Quando você nasce de novo, eu coloco alguns elementos dentro de você para te guiar e para falar para você. Você tem uma centralidade aí que eu coloquei dentro do teu coração. Nada é diferente do Velho Testamento, porque a pessoa de Jesus Cristo está manifestada no Velho Testamento. Amém? Aí depois, veja lá. Quem nós vamos colocar dentro? Como eu já falei, Deus coloca as manifestações do próprio Cristo. Há um sacerdócio para ser respeitado.
Há uma regra, uma lei para ser respeitado e há uma alimentação para ser respeitado. E depois nós vamos ver tudo isso em Cristo. A lei Jesus cumpre e nele, na natureza dele, podemos continuar executando a lei de maneira viva agora, não por ordenança seca, mas por uma manifestação do Cristo vivo dentro de nós. Aí depois nós vamos ver a parte do sacerdócio. Deus, ele muda o sacerdócio de Araônico para Melquisedeque. Então, para o Cristo vivo. Mas há uma representação do sacerdócio dentro de nós. E também há uma alimentação, não mais o maná, mas o pão vivo que desceu do céu. Então, todas as coisas elas vão convergindo para Cristo. Quando chegou na hora de lermos aqui a parte do propiciatório, o que é o propiciatório? Ele é o lugar da expiação. É o lugar onde nossos pecados são cobertos. Existem 3 tipos de rebelião dentro do coração do homem. O homem se rebela contra a sua alimentação espiritual, que foi o que aconteceu no Éden. A minha alimentação espiritual pode ser mista, eu posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e vai dar tudo certo. Um sacerdócio misto, lá no Jardim do Éden, onde eu não faço aquilo que eu vejo o Pai fazer, eu posso fazer o que eu quiser. A rebelião, então, uma rebelião de alimento, uma rebelião de sacerdócio e uma rebelião daquilo que Deus falou para que se obedecesse, leis. Então, nós vemos aqui as 3 rebeliões de Adão, lá no Jardim do Éden. Aí nós vemos um propiciatório. E é interessante que o propiciatório, ele é feito só de ouro. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso Cristo executou a salvação sozinho. É como Deus fala lá em Isaías, ele pisou sozinho aquele lagar, não é? Aí ele enfrentou sozinho a fúria de Deus, porque teria que ser Deus homem, não é? Para nos resgatar. Então, quando ele cobre as nossas rebeliões, é só o Cristo, porque ele foi obediente até a morte de cruz. Então, nós vemos um Deus se manifestando para nós em amor em todo o tempo. Filhos, vocês se perderam, existem rebeliões dentro de vocês, dentro da arca do espírito de vocês existem as rebeliões, eu faço uma tampa, eu cubro essa manifestação. E agora eu cubro não apenas de encobrir, eu cubro para tirar, porque o meu filho é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele é tão potente, e além de cobrir a natureza de vocês, de sorte que eu olho e não vejo mais o pecado de vocês daqui de cima, mas eu vejo a transformação que o elemento chamado Cristo vai fazer dentro de vocês. Ele vai tirar o pecado de dentro do coração de vocês. Então, nós vemos uma manifestação do amor de Deus em todos os elementos que ele tem colocado aqui, nesses elementos que nós estamos analisando agora. Aí, esse propiciatório, além de tudo, nós vemos que vem ali os querubins, não é? Que são colocados com as asas estendidas, ali é o trono de Deus, e ali ele fala conosco. E o que mudou? Deus fala conosco no nosso espírito, então nada mudou. Amém, amados? Então precisamos receber a revelação do Senhor, e agradecer aquilo que o Senhor faz em nós, através de nós, por nós, pelo sangue da eterna aliança, pelo corpo vivo do Senhor Jesus que foi dilacerado naquela cruz para que houvesse um novo e vivo caminho para nós. Valorizarmos isso e entendermos o poder que é nisso. E nos levantarmos como contra o nosso adversário e falar: você sim vai ser sentenciado, porque agora eu recebi a nova natureza do meu Cristo e eu não preciso ficar mais escravizado em nada. Eu sou livre. Amém? Em nome de Jesus, o propiciatório é o nosso Cristo. Ele sozinho pisou o lagar da fúria do nosso Deus e nos ofereceu gratuitamente a salvação. Ele pagou o preço. Para nós é de graça entrarmos no reino dos céus, mas para ele custou tudo. Ele foi moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agradou o Senhor moê-lo e fazê-lo enfermar. Então, nós não precisamos passar por isso. Por isso, nós estamos procurando produzir nesse lugar, através das palavras, um povo que o honre, com um coração voltado para aquilo que ele diz que ele é. Amém? Em nome de Jesus. Aí, como eu falei, dali falarei contigo, no versículo 22. É desse lugar que Deus fala conosco, lá no nosso espírito. E aí ele fala assim: por isso que precisamos entender lá o que está escrito em Apocalipse 19, se eu não me engano. O espírito da profecia é aquele que testemunha o Cristo vivo. Não há um espírito de profecia que seja legítimo se não vier deste lugar.
do lugar do testemunho, onde Cristo está centralizado, totalmente entronizado. Então, tenha cuidado com as fontes de profecia, com as fontes dos dons espirituais, porque Satanás, ele é imitador. E ele vai querer roubar de nós a legitimidade e a originalidade, o lugar de origem, onde o dom se manifesta. Amém? Até, inclusive, a profecia. Aí depois, no versículo 23 ao 30, nós vemos a mesa de ouro, como carregar e todas essas coisas. Então, nós vemos que o Senhor deixou como devia carregar todos os instrumentos que haviam naquele lugar. Então, é no ombro, amados. Ele não deixou para carregarmos a mesa, a arca, de qualquer maneira. Veja que há argolas ao redor da mesa, há varões ao redor da mesa, há varões para serem colocados naquelas argolas, e aí o povo deveria carregá-las nos ombros, ou seja, há uma responsabilidade, há uma carga colocada sobre nós, para que nós a levemos de maneira digna. Por isso que Deus não permitiu que ninguém tocasse naquela arca quando os bois ali tropeçaram na eira de Nacon, lugar onde não se pode tropeçar, mas os bois tropeçaram porque estavam levando a arca do Senhor de maneira equivocada, mundana, maligna, e Deus precisava atrapalhar aquela procissão infernal. E Deus permitiu que os bois se manifestassem ali, tropeçassem, quando alguém tentou segurar a arca, que também é a presença de Deus, e a presença de Deus não se segura com mãos humanas daquela maneira, e Uzá pereceu. Então, veja, todo o contexto de consagração, de seriedade, de sobriedade, nós precisamos aprender a andar na presença do nosso Deus, pois ele é temível e é terrível também. Amém? Aí depois, vamos lá. Aqui nós vamos colocar o pão da proposição. Eu fui procurar o que é proposição. Proposição é aquilo que nós fazemos diante das pessoas, são propostas. Então Deus está falando, coloque o pão das propostas. Você vai fazer uma alimentação com 12 pães diferentes, todos eles têm uma proposta para você. Não é interessante que Deus fale assim, alimente de mim, porque eu tenho propostas para você? E quais são as propostas do Senhor para nós? Nós precisamos entender que as propostas do Senhor para nós é a nossa santificação. Ele fala sem a qual ninguém verá Deus. E ele fala do processual. Santidade, estamos posicionalmente já cheios da santidade de Deus. Ele já falou, vocês já são santos, agora desenvolvam essa santidade, dia após dia. Então, alimente-se das minhas propostas para vocês. Alimente-se da cultura do reino para vocês. Alimente-se daquilo que é santo. Onde, aí nós vamos falar daqui a pouco do candelabro. Eu peguei aqui, eu vou compartilhar a tela, eu peguei aqui como posso dizer? Peguei aqui uma imagem do que é o tabernáculo, não é? De uma parte do tabernáculo. Então, aqui nós vamos ver, amados. Aqui nós vamos ver, olha aqui, olha, que coisa linda. Aqui o candelabro. Então, para que serve o Espírito de Deus, que é a manifestação? O candelabro, ele é feito só de ouro batido. Ele também representa uma divindade. Qual é a divindade aqui? É o Deus triuno na pessoa bendita do Espírito Santo. E essas menorás, essa menorá aqui, com essas como que eu posso dizer, essas amêndoas aqui acesas, essas manifestações das emanações do Espírito de Deus, e por favor, sem nenhum esoterismo nisso, porque a palavra de Deus lá em Apocalipse fala dos 7 Espíritos de Deus, então nós precisamos entender cada uma dessas manifestações aqui, elas vão iluminar esse ambiente, não é? E nesse ambiente de glória, de poder e de verdade, nós estaremos ali, sendo verdadeiramente iluminados pelo Espírito de Deus. É Ele quem nos revela Cristo. Então, Cristo é a mesa, Cristo é o som, Ele é o pão, Ele é o lugar do incenso na adoração, para que nós possamos entrar nesse lugar aqui, que é o Santo dos Santos. Se nós pegarmos aí, eu creio que já deu para entender, não é? Então, vamos encerrar aqui. Se nós pegarmos aí a parte de alguns, eu creio que é aquele Benihim, não é? Na época que ele estava produzindo muitas coisas ali ao Senhor, então ele estava falando a respeito do tabernáculo, e ele trouxe algo do caminho, verdade e a vida.
E aí ele fala que são as 3 cortinas do tabernáculo. Se você pegar ali, você vai ver o caminho, a verdade e a vida. Esse compartimento que foi mostrado para nós é o lugar onde nós nos alimentamos da verdade do nosso Deus. E a iluminação da verdade procede do Espírito, que é a verdade. Então, nós precisamos entender que nesse lugar onde gastamos tempo com Deus, as verdades começam a aparecer. Então, as propostas, o pão da proposição, enquanto nos alimentamos daquele Cristo vivo, o que vai acontecer? Nós seremos mudados por dentro, debaixo da iluminação do Espírito de Deus. Então, Deus é um Deus de maravilhas para nós, ele é um Deus de transformação. Então, entre nesse lugar. Comece a valorizar aquilo que Deus fez. Nós precisamos valorizar a profundidade do que Deus fez. Não estamos sós. Não estamos sozinhos em nenhuma guerra, em nenhuma luta, porque Ele já veio morar dentro de nós. Então você não precisa, ó Senhor, que estás assentado no céu, vem agora me socorrer. Não. É olharmos para dentro do Senhor, tu está dentro de mim. E eu não vou conseguir se tu não vier. Senhor, o adversário é muito grande. Não vou conseguir. Mas o Senhor está dentro de mim, tu és o Deus do universo, tu és Criador, e eu me volto para ti, Cristo vivo, através daquilo que o Espírito Santo está revelando dentro de mim, e eu posso ir. Sair totalmente da mentalidade crística que as manifestações das trevas querem trazer para nós. Seja você mesmo, seu Deus. Tenha uma mentalidade cósmica. Desenvolva a mente crística que está dentro de você. Isso é mentira do diabo. Então, saia dessas coisas da nova era, onde eles colocam o homem como Deus. O homem não é Deus. O homem precisa de Deus. E esse Deus se chama Jesus Cristo. Em nome de Jesus, saia de todo tipo de esoterismo, todo tipo de frequência, de sons. De alguma maneira, junto com esse tabernáculo, estavam lá os ascensionados. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Junto com a representação do tabernáculo do Pai. Sabe o que eles estão falando lá? O que eles estão fazendo lá, junto com a representação do tabernáculo? Eles estão fazendo a sua propaganda de que há legitimidade, porque eles estão procurando que o homem e a mulher desenvolvam sua mente crística. Isso é nova era. Isso é manifestação daquilo que vem para despertar em nós uma deidade na qual Deus não falou que somos. Há, sim, uma deidade dentro de nós. O Deus triuno, Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Cristo vivo, encarnado, aleluia, mas morto, crucificado e ressuscitado para salvar o homem. Nós não dependemos de reencarnações para melhorarmos, porque se melhorarmos pelas reencarnações, nós continuaremos mortos. O que é nascido da carne é carne. Então não adianta reencarnar, adianta nós entrarmos naquele lugar onde nós falamos, alguém precisa me salvar, és tu, Cristo vivo. E aí sim, nós entraremos num lugar de evolução, não de involução, como o adversário quer colocar goela abaixo de nós, trazendo para nós algo que é pervertido. Que em nome de Jesus, o Senhor nos dê livramento dos enganos das trevas. Aí depois, falei do candelabro, e aí no 40. Deixa eu falar só isso, que é muito tremendo, sabe? Uma das raízes dessa palavra candelabro, ela vem com o sentido de romper e lavrar pela primeira vez. Não é maravilhoso? Você vai estar naquele lugar, no ambiente onde Deus está estabelecendo as verdades dele, para que a verdade te leve para a vida. Aí ele vai falando, filho, eu preciso romper algo no teu coraçãozinho, você não entende isso ainda. Então eu vou romper, eu vou lavrar pela primeira vez. Então se alimente do meu Cristo. E o meu Cristo vai fazendo as proposições para você, ele vai te dando propostas, vai te apontando o caminho. Você vai entrar em guerra, porque eu estou te ensinando a romper a casca da carnalidade na minha presença. E a minha palavra vai tomando forma dentro de você. Essa é a iluminação do Espírito da Verdade que está dentro de nós, o candelabro aceso nas várias nuances do Espírito Santo. Tira o misticismo do coração, isso não vai te levar, nem me levar a nada. Mas se nós nos colocarmos com o coração súplice e pedirmos para Deus, me revela o Cristo, o arado do Espírito Santo vai passar e nós vamos romper. Amém? Em nome de Jesus. E aí depois nós vemos Deus ali falando para Moisés, faça tudo como eu estou te mostrando. Há uma responsabilidade sacerdotal em nós, de aprendermos a fazer de acordo com aquilo que Deus está nos mostrando. Vejamos bem, dentro daquilo que um homem chamado Kenneth Hagin, ele estava ali em uma guerra muito grande, ele havia sido curado de uma deformidade que ele tinha no seu coração. E ele começou a querer pregar sobre cura divina.
E aí havia muita controvérsia. Deus não cura mais. Deus não opera mais esses sinais. E ele havia sido curado no seu corpo físico, debilitado, o coração. O decreto para ele era de morte. Não tinha cura para o seu coração deformado. E aí ele ficou naquele conflito, eu faço, eu não faço, eu prego, eu não prego. Aí o Espírito Santo de Deus veio lá em Hebreus capítulo 8, como eu anotei aqui, 8:5, e ele falou assim, e ele leu ali, faça tudo conforme o Senhor tem te mostrado. E ele entendeu que aquela manifestação de calar aquela voz de cura para aquele tempo era maligna. E ele foi fazer de acordo com aquilo que Deus estava mostrando para ele, que era real e estava ratificado pelo poder da palavra. Então precisamos entender, amados, a palavra de Deus está com você, o Espírito Santo te iluminou, me iluminou. Faça conforme o Espírito está mostrando, independente das adversidades aos quais nós vamos passar. Onde o pastor Alexandre pregou a respeito de manipulações. Precisamos entender que a intimidação contra a verdade, ela virá. Mas se nós tivermos uma revelação do nosso posicionamento, de quem somos em Cristo, iluminados por Ele, nós vamos vencer. Amém? Em nome de Jesus, essa era a minha extensa palavra para o dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Ouvindo a pastora falar, às vezes a gente fala ou a gente escuta, né? Cara, Deus é muito complicado, as coisas são muito difíceis, podia ser mais simples, porque Deus já fez tudo mesmo, Deus é Deus. O problema é que nós esquecemos que o problema somos nós. Deus realmente já descomplicou tudo, mas nós continuamos complicados. Nós continuamos presos em muitas coisas, porque, gente, se a gente for ver o tempo de caminhada das nossas vidas, tudo que tem disponível no mundo espiritual, e a gente ainda está travado num monte de coisa igual a gente está, é porque a gente tem que ser muito ruim mesmo. É porque a gente tem que ser muito complicado mesmo. Nós somos complicados. E aí, de repente, a gente olha para tudo isso e hoje eu percebo que coisas que eu achava assim muito pesada, muito impossível, o que realmente Deus tem me explicado é que eu era muito carnal, entendeu? Na verdade, se você olhar para você, fala assim: "Ah, mas os mandamentos do Senhor são penosos". Para a carne, sim. Para uma natureza caída, sim. Mas quando a gente está no espírito, quando a gente entende o que Deus está falando, quanta coisa que você está fluindo hoje que você não fluía há um tempo atrás, porque você achava muito difícil ou muito penoso. E por que que hoje você flui com naturalidade? Porque hoje você se tornou espiritual. Você volta à origem, você volta naquilo que você tinha de essência em Deus e se limpa daquele monte de bagagem de Adão e de Satanás. Aí o mandamento do Senhor não é penoso. Hoje você faz coisas que para você, há um tempo atrás, era inviável, impossível de você fazer, fluir ou obedecer com naturalidade. E você está feliz com isso. E tem percebido que não é penoso. Porque hoje você tem se conquistado no Espírito e tem deixado esse Espírito fluir na tua vida. O Espírito Santo, através do teu Espírito, tem fluído na tua vida. Então, o mandamento do Senhor não é penoso. Agora, enquanto nós ficarmos embirrados em nós mesmos, enquanto nós ficarmos fechados nas nossas estruturas de carnalidade, desse Adão caído, dessa estrutura satânica que tem na nossa vida em muitas áreas, aí os mandamentos do Senhor vão ser penosos, Deus vai ser complicado, a coisa é muito difícil, nada que eu faço acontece, nada que lá, e toda aquela lista de lamúrias e murmurações que nós temos. E por que nós temos isso? Porque nós somos muito complicados. Então, para de achar Deus complicado. Volte-se para você e fala: Senhor, onde estão as minhas complicações? Aonde os mandamentos do Senhor têm sido penosos para mim, porque eu estou na carne e não no espírito? Aonde realmente eu não fluo, porque eu estou travando o teu agir em mim, eu estou represando o rio que tem para fluir. Porque nós que represamos isso. Na verdade, hoje, um monte de coisa que tem acontecido nas nossas vidas e nas vidas que nós temos acompanhado, nós temos percebido que a pessoa ela abre mão dela mesma, ela entende que ela é complicada, ela entende que ela está travando o agir de Deus na vida dela e daqui a pouco ela está fluindo. Por quê? Deus não é complicado. Aí você se descomplica, a coisa vai embora. Agora, enquanto a gente ficar paralisado pelas nossas complicações, eu não quero, eu não vou, eu não faço, eu não entendo, não aceito, e fica tudo aquele monte de negócio. E eu não estou falando para a gente ser uma coisa robótica
que tudo que falar, aqueles cachorrinhos no carrinho que fica amém, 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 não é isso, mas é uma coisa que você entende e obedece. Porque o problema é que se você for também fazer uma análise da tua vida, teve um monte de coisa que você entendeu e não quis obedecer. Um monte de coisa que Deus falou com você e mesmo assim você falou, não, deixa quieto. A ponto de eu ter uma conversa com o irmão falou, 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 e eu não, não, não. Ele falou assim para mim, irmão, eu vou embora, porque nem se, do jeito que você tá, nem se Jesus sentar aqui na sala agora e falar para você, você vai obedecer. Eu falei, eu não vou mesmo. Ele levantou e foi embora. O que que ele vai fazer? Se um cara está num nível de arrogância, de independência de Deus, de soberba, a ponto de falar, não, nem se Jesus falar eu vou obedecer mesmo, ele vai fazer o quê? O que mais que ele vai falar para mim? Ele levantou e foi embora para casa dele. Sim. Talvez tenha orado por mim, falou, Senhor, tem misericórdia, porque tá perdido, entendeu? Então, olha o Isso, nível que a gente chega. sim, Olha o nível de arrogância, de soberba. A gente fica totalmente perdido. Então, o irmão, ele foi vendo o nível da conversa para onde foi indo e ele desacursou. Ele falou, cara, não vou ter nada a falar para você. Porque Deus abençoe, irmão, vai na paz. amém, glória a Deus. Porque, na verdade, o que acontece? Não tem mais o que falar. Não tem mais o que fazer. Só orar mesmo. Então, quem estava complicando as coisas? Jesus ou eu? Quem estava complicando? Quem está complicando as coisas no momento? Você ou Jesus? Então você vai precisar, de novo, né, se encarar de frente e falar assim, não, eu sou o complicado da história. Eu sou a complicada da história. Sim, Eu armei tudo isso daqui. Os enroscos que você está hoje, irmão, infelizmente, foi você mesmo que fez. Ou os seus antepassados, que você não conseguiu se livrar ainda. Mas tem muita coisa na tua vida que você mesmo fez. E hoje você olha para o teu mundo e você fala, cara, quanta bagunça, mas vai puxando também para você ver quem fez o negócio. Do que se queixa o homem? Seus próprios pecados. Então não adianta você ficar procurando a culpa no outro, não adianta você ficar procurando a culpa em Deus, não adianta nem você colocar a culpa no capeta, não adianta você fazer, porque é você. E você vai ter que acertar a tua vida. E a boa notícia é que quando você se posiciona, a resposta é rápida. Quando você se posiciona, Deus começa a operar. Instantaneamente já vem a paz, algo que já é fantástico. Porque sim, um Deus que consegue colocar na sua vida e na minha vida uma paz, apesar da guerra, já é um Deus fantástico. Porque para mim já é tremendo, porque nada mudou. A vida financeira está a mesma, o casamento está a mesma, isso aqui está a mesma, tudo a mesmo. Mas eu estou em paz. Então, quando eu escuto isso, eu falo, cara, tá no caminho certo. Porque a paz, ela é indispensável na guerra. E isso é totalmente louco. Porque o que nós vamos pensar? Não, não tem como eu ter paz na guerra. E tem. Até tem uma lona, né? Eu já falei nisso, que o slogan é guerra, a marca da lona do caminhão. Guerra. Paz na estrada. Então, os caras entenderam de alguma forma isso daí mesmo. Aquela marca de guerra, aquele negócio é tão forte, te protege tanto naquele momento, que na verdade você vai ter paz durante aquilo, porque você sabe como você está guerreando. sim. Você sabe como está acontecendo. Então você olha todos os pontos da tua vida, tá tudo aquela mesma bagunça, e você fala assim: como que eu estou conseguindo ficar quieto aqui? Como que eu não dei essa resposta? Ou como que isso não me abalou? Como que eu não entrei em pânico de novo? Comecei a chorar de novo, depressão de novo, fui tomar um remédio para dormir. Por que que você não está fazendo mais isso que você fazia? Porque agora você tem paz, independente do que está acontecendo ao teu redor. E isso é um baita de um sinal que você está se abrindo para o mover do Espírito Santo. É um baita de um sinal que você está deixando a palavra de Deus entrar. E daqui a pouco, por essa regência de paz interna, as coisas exteriores começam a ser colocadas no lugar. Por Isso, essa mudança de comportamento isso. dentro de você, por aquilo que você resolveu obedecer e crer, apesar da guerra, as coisas começam a colocar no lugar. Aí Sim, daqui a pouco um filho acerta aqui, a outra filha acerta lá, o emprego, a vida financeira, a casa já começa a ficar mais arrumada, já começa a entrar esse tipo de manifestação. Começa a parar aquelas regências perturbadoras, sim. aquelas regências que vão consumindo tudo. Você já viu, tem lugar que você vai, as coisas são tudo
puídas, raladas, meia... A mesa falta um pedaço, a máquina falta o cabo, a colher tá com aqueles cabos de plástico que eu não suporto aqui na minha frente. Aquelas colheres que tem o plástico, né? Eu gosto de tudo de metal, colher, garfo, faca, tudo de metal. Eu não gosto daquele negócio de plástico. Mas para quem gosta, porque é duro de lavar, aqueles cantinhos começam a encardir tudo. E eu que lavo a louça em casa. Então eu tenho que ficar esperto com essas coisas. Então, Não pode mexer nas unhas. então, o que acontece? Você vai nos lugares, às vezes, você vê os negócios, aqueles cabos tudo derretido, coisa amassada, torta, calçada. Por quê? Porque é como a pessoa está por dentro. Por dentro tá aquela bagunça. Tá aquele negócio feio. Tá aquele negócio chato. Esses tempos eu ouvi um testemunho, não sei nem aonde, uma pessoa foi na casa do apóstolo assim, o que me chamou muita atenção é que não tem nada quebrado na casa do apóstolo. Você entendeu? Ele precisa estar nessa atmosfera. Ele precisa estar nesse ambiente. Nós precisamos estar em um lugar onde nós vemos as coisas sendo colocadas em ordem. Então, essa regência vai vir de dentro de você. Amém. Essa regência, ela vai, quando você começar a entender que os mandamentos do Senhor não são penosos, e que você vai se acertar por dentro, e que aquilo que você está passando é porque você estava resistindo à palavra, as coisas externas vão começar a ser colocadas no lugar. Pode ficar tranquila que vai acontecer. Sim. Não tem como dar errado. Aleluia. Amém? No versículo 2 aqui me tragam, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Então, aqui, para mim, Deus está na mesma linha de raciocínio, porque ele não se perde disso, e é o que ele espera de nós também, naquela oferta lá de Abel, onde deu problema lá com Caim. Então, falando assim, ó, traga as ofertas no coração que mover para isso. Então, porque eu tenho falado, irmão, se Deus não construiu essa oferta dentro de você, gasta seu dinheiro em outra coisa. Se Deus não realmente não te moveu para fazer essa oferta com entendimento, faz um churrasco com esse dinheiro, porque senão não vai adiantar nada. Porque senão nós vamos estar fazendo uma coisa tão mecânica, tão fora do padrão de Deus, que não vamos estar ofertando. Então não adianta. Por isso que eu tenho falado, não manda dinheiro para lugar nenhum, não faça nada se você não tem isso aqui, ó. Se o coração do povo se mover para isso, aquele que o coração dele se mover para isso. E agora eu vou dar uma lista. Aí Deus vai dar a lista de oferta, o que ele precisa. Ele está pedindo isso para ele. Então eu preciso de pano, eu preciso de pedra, eu preciso de ouro, eu preciso disso, porque Deus tem um propósito para fazer algo. Então, todas as vezes que a gente for ofertar, você entenda que o teu coração tem que estar movido para isso e você tem que estar ofertando dentro de um ambiente que tenha um propósito de Deus estabelecido para construir algo. Isso vai ser básico, sempre. Então, Deus não vai ficar mandando você mandar oferta para algum lugar que as pessoas estão sem propósito. Então, nós temos que entender que as nossas ofertas elas têm que ser depositadas com o nosso coração se movendo para aquilo, nós entregando exatamente aquilo que Deus está pedindo e aquilo tem já um propósito definido por Ele. Não sou eu que vou inventar aqui, agora eu vou gastar com isso, agora eu vou fazer. Não, não é assim que funciona. Deus tem esse princípio aqui estabelecido, então eu quero a pedra, eu quero isso, eu quero aquilo. Hoje, para o nosso ministério, para que vai ter o dinheiro? Então Deus vai ter uma coisa definida. No momento, nós estamos investindo na igreja, investimos na chácara, fizemos as coisas lá, estamos comprando algumas coisas já para o encontro dos filhos, já compramos prato, vamos comprar agora travesseiro, fronha, nós estamos nos equipando para o evento. Por quê? Porque Deus está mandando uma oferta com destino específico, Ele está movendo algo. Já pagamos metade da chácara, que é uma bênção, já tem um dinheiro lá que está lá com o Alfredo lá que já ofertaram, que eu nem peguei ainda, nem vou pegar por enquanto. Então você vê Deus começar a se movimentar e a sobrar. E é uma coisa que, para falar a verdade para os irmãos, nós não tínhamos condição nenhuma de fazer. A chácara, para quem não sabe, custou R$ 2.400. Não sei nem se eu já tinha falado o valor. É um valor alto para o nosso ministério. E nós alugamos a chácara. Ele teve que pagar 40% quando nós alugamos. Então, nós pagamos R$ 960. Mês passado eu mandei 240 e agora falta só 1.200.
e não está pesado, não está complicado, não tá nada. Sabe por quê? Porque está fazendo exatamente o que Deus está mandando fazer. E se você fizer o que Deus mandar fazer, ele vai dar provisão. Sim. Se você andar dentro daquilo que Deus está falando para você andar, ele banca. Porque ele vai tocar no coração do povo para trazer uma oferta específica para aquilo, que é o que ele estava fazendo aqui. Deus tinha um projeto, eu preciso construir algo. Moisés, levanta o povo para ofertar. Isso, 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 isso. E lá no final, lá no versículo, no último versículo, que está, vai falar assim, ó, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então Deus já mostrou, agora Deus levanta uma forma de chegar ao recurso e levanta pessoas para fazer. Porque eu vejo essas coisas aqui, irmãos, eu penso na época, tinha que ter uns caras aqui, tinha que ter uns gênios. Deus tinha que levantar uns caras aqui, porque hoje tudo é máquina, tudo é fácil. Para nós hoje fazer isso aqui, questão de dias. Mas imagina o trabalho que deu e a habilidade que Deus tinha que liberar sobre essas pessoas para elas poderem produzir isso com a limitação que tinha. Coisas tão precisas de medida, de encaixe, de tudo. Era difícil trabalhar com isso. E ele levanta e libera uma sabedoria sobre aquela pessoa. Então, dentro da minha vida e dentro da tua vida, quando chegar, não fica assustado com o que vai chegar. Se é Deus que está trazendo para você resolver o problema, Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar entendimento, Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar unção, Deus vai te dar tudo que você precisar para você resolver isso daí. Ai, pastor, está chegando um caso para mim, eu não sei o que eu vou fazer. Sabe, porque o Espírito Santo trouxe, ele vai te equipar. Tem pedra, tem autoridade, tem tudo, tem vestimenta. Ele sabe exatamente o que você vai precisar. E você não vai ficar com falta de nada. Não vai te faltar oração, não vai te faltar conselho, não vai te faltar quebrantamento para transferir para aquela pessoa, não vai te faltar unção, não vai te faltar autoridade. Deus vai te dar tudo. Porque é Ele que está fazendo. Então ele levantou Moisés, ele deu uma visão para Moisés, e ele falou: você vai construir tal coisa, vai ser assim, assado. Aí Deus levanta tudo que precisa e depois capacita as pessoas para fazerem, para colocar o projeto para funcionar. Então, se nós estivermos descansados no Senhor, irmãos, não vai nos faltar nada. As coisas vão fluir. Esses dias eu recebi uma mensagem: pastor, chegou um caso aqui para mim, como que eu faço? Tarará. Irmã, vamos fazer juntos isso daí no começo, depois você vai e vai dar certo. E eu tenho uma convicção que talvez eu participe de um ou dois atendimentos com ela, e eu e minha esposa, depois ela vai ser liberada, e Deus vai dar tudo para ela e para a intercessora que Deus vai preparar para elas fluírem nesse atendimento. E elas estarão amparadas pelo Senhor. E é um caso complicado. É um caso difícil, mas se a pessoa aceitar ser atendida nos modos que nós passamos para ela, a pessoa vai ser muito bem atendida e assessorada e não vai faltar nada para que ela possa sair desses ambientes e ter o quadro dela revertido. Eu tenho uma convicção disso, porque Deus tem feito isso na nossa vida. E é tudo que eu tinha um entendimento? É tudo que eu tinha uma... Eu não tinha. Mas, se for preciso, Deus dá na hora. Deus vai trazer um entendimento imediato. Tem coisa que você tem um tempo para respirar, tem coisa que não tem. Tem coisa que chega na tua mão, a pessoa te pergunta: e agora? O que você fala disso? O que você fala daquilo? Eu olho para aquilo lá, eu falo: Espírito Santo, e aí? O que o senhor fala disso? E aí Deus vai dar uma direção. E Deus dá porque Ele é responsável por isso. Não sou eu que estou conduzindo um povo. Não sou eu que tenho pessoas na minha responsabilidade. As ovelhas não são minhas. Mas eu sou só uma pessoa que Deus está usando agora para conduzir um povo que é dele, filhos dele, ovelhas dele, e acabou. Então Deus é o responsável, na verdade. E nós somos só um instrumento. Então Deus vai suprir. E vai mandar pedra, vai mandar ouro, vai mandar tudo, e pessoa capacitada para fazer, e as coisas vão acontecer e acabou. Amém? E aí depois. Então, Amanda, só voltando aqui a parte da desapegue da tua oferta, porque às vezes você vai estar num lugar onde você vai ver que não é bem dessa maneira, onde os líderes às vezes não têm esse compromisso de fazer tudo conforme o Senhor mandou. Então, desapegue da oferta. Amém? Deus é responsável por você. E se ele levantou você para dar aquela oferta, se a pessoa usar mal, o líder usar mal, é ele com Deus. A não ser que Deus te dê uma palavra de confronto, de chegar lá e trazer um alerta. Fora isso, se desapegue da sua oferta, porque isso é uma porta para você.
É uma bênção para você, em primeiro lugar, e depois para aquele lugar também. Amém? Isso. Amém. Aí do 3 ao 9 vai ter isso aqui que eu já falei, o que ele precisa, ele mesmo especifica, e nós temos que ser sensíveis para ouvir o comando dele. Então, o que ele precisar para essa obra tua, pastor, eu estou no negócio que eu preciso. Então, ele vai te prover exatamente de tudo que você precisa. E seja sensível para ouvir a voz dele. Da onde isso vem? Porque às vezes você olha para você e fala assim, viu, mas eu não tenho condição nenhuma. Nem eu. Mas a minha condição é Cristo. Então, você tem toda a condição. Aleluia. Pastor, eu não sei nem o que falar. Muitas vezes nem eu. E o que eu já sei para falar é porque ele já me deu. Porque se fosse depender de eu falar de mim mesmo, sabe o que você ia aprender comigo? Com Alexandre Natural? Nada que presta. Você ia aprender a falar assim, nem se Jesus falar comigo, eu vou. Olha o que eu ia te ensinar. Ruim. Entendeu? Ruim demais. Não presta para nada. Isso aqui não presta para nada. Se não for o Espírito Santo fazendo a obra, não presta para nada. Para nada. Se tem uma pessoa ruim para você conviver, conversar, sem a presença do Espírito Santo, sou eu. Não presta para nada. Então, em nome de Jesus, saiba que Ele vai te suprir e Ele vai te dar tudo que você precisa. Descansa no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos para o livro agora. Mandar o PDF aí, quem quiser acompanhar, olha que benção. Deus prepara tudo. Página 119. Tinha uma irmãzinha que vinha no mercado que ela falava, Deus prepara tudo, irmão. Uma guerra, tadinho. Mas Deus prepara tudo. Página 119 até a 129. Eu vou precisar do meu celular, você consegue pegar para mim? Contra cavaleiros demoníacos, contra os espíritos do vale, repreendendo as aves imundas, livramento dos leões, livramento das serpentes, livramento das moscas, livramento dos espíritos animalescos. Amém? Então, nós vamos sair desses ambientes aí, vamos, em nome de Jesus, avançar. Página 119. Você repita comigo, por gentileza. Atira o cavalo e o cavaleiro no mar. Atira o cavalo e o cavaleiro no mar. Quebra em pedaços o cavalo e seu cavaleiro. Quebra em pedaços o cavalo e o seu cavaleiro. Quebra em pedaços o carro e seu cocheiro. Quebra em pedaços o carro e o seu cocheiro. Lanço a espada do Senhor sobre os cavalos e carros. Lanço a espada do Senhor sobre cavalos e carros. Ponho fim aos cavalos e destruo os carros. Ponho fim aos cavalos e destruo os carros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Derruba os cavalos e os que neles andam. Derruba os cavalos e o que neles andam. Derruba os cavalos e seus cavaleiros. Derruba os cavalos e seus cavaleiros. Derruba os cavaleiros dos cavalos. Derruba os cavaleiros dos cavalos. Que os calcanhares dos cavalos sejam mordidos. Que os calcanhares dos cavalos sejam mordidos. E que os cavaleiros caiam para trás. E os cavaleiros caiam para trás. Que o carro, o cavalo, o exército e a força. E o exército e a força caiam juntos. E não mais consigam se levantar. Com tua repreensão. Faz o carro e o cavalo caírem em sono profundo. Faz o carro e o cavalo caírem em sono profundo. Ó Senhor. Ó Senhor. Espanta os cavalos. Espanta os cavalos. Como gafanhotos. Como gafanhotos. Queima os carros e os cavaleiros com teu fogo. Queima os carros e os cavaleiros com teu fogo. Amedronta os cavalos e enlouquece os cavaleiros, ó Senhor. Amedronta os cavalos e enlouquece os cavaleiros, ó Senhor. Amarro e repreendo todo cavalo negro. Amarro e repreendo todo cavalo negro. Que venha contra mim. Que venha contra mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e repreendo todo cavalo vermelho. Amarro e repreendo todo cavalo vermelho. Que venha contra mim. Que venha contra mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e repreendo todo cavalo amarelo. Amarro e repreendo todo cavalo amarelo. Que venha contra mim. Que venha contra mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Retira as forças do cavaleiro demoníaco. Retira as forças do cavaleiro demoníaco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Impede os cavalos com teu poder. Impede os cavalos com teu poder. Ó Senhor. Ó Senhor. Sou teu cavalo majestoso no dia da batalha. Sou o teu cavalo majestoso no dia da batalha. Amarro e expulso todo espírito que tente me rebaixar. Amarro e expulso todo espírito que tente me rebaixar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebro os carros dos inimigos do vale. Quebro os carros do inimigo do vale. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreendo e expulso. Repreendo e expulso. Os corvos do vale. Os corvos do vale. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor. Senhor. Tu és o Deus dos vales. Tu és o Deus dos vales.
vales. Expulsa todo espírito do vale, Expulsa todo espírito do em vale, nome de Jesus. em nome de Jesus. Exalta-me e Ex- fere Exalta-me e fere os espíritos do vale os espíritos do vale com teu poder. com teu poder. Amarro e repreendo Amarro e repreendo todo Golias todo Golias que queira me desafiar no que vale. queira desafiar no vale. Destrua todo gigante do vale. Destrua todo gigante do vale. Luta contra os espíritos do vale Luta contra os espíritos do e vale vinga dos meus inimigos. e vinga dos meus inimigos. Destrua no vale todo Acã em minha vida. Destrua no vale todo Acã em minha vida. Liberta-me de todo espírito de Dalila Liberte-me de todo espírito de Dalila que opera no que vale. opera no vale. Abençoa todos os meus vales. Abençoa todos os meus vales. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre uma porta de esperança em todos os meus vales. Abre uma porta de esperança em todos os meus vales. Destruo todo espírito edomita no meu vale. Destruo todo espírito edomita no meus vales. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a água flua em cada vale de minha vida. Que a água flua em cada vale de minha vida. Exalta cada vale em minha vida. Exalta cada vale em minha vida. Firo Amaleque Firo Amaleque e o destruo no e vale. eu destruo no vale. Firo todos os midianitas no vale. Firo todos os midianitas no vale. Em nome de Jesus. Em Vamos- nome de Jesus. Vamos orar aqui essa parte de liberto-me de todo espírito de Dalila. Vamos orar isso aqui. Pai, em nome de Jesus, Em nós nome de queremos, Jesus. na tua presença, Pai, clamar pela tua misericórdia para que saiamos Oh, meu Deus. dessas manifestações de encantamento e de engano, Pai. Nós precisamos, ó Pai amado, como nós falamos ontem, de lucidez para não entrarmos no encantamento. Sim, Pai. Sansão estava ali, ó Pai amado, com todas as provas cabais, que aquela mulher, se tivesse a verdade, realmente revelaria ao povo inimigo. Sim. E mesmo assim, ó Pai, ele foi ficando encantado, 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 até que ele revelou a verdade para ela. Sim, Pai. Pai, em nome de Jesus, esses espíritos que têm nos assediado para pegar aquilo que é a nossa comunhão com o Senhor, Sim, que meu eles Deus. sejam por favor. repreendidos em nome Em de nome de Jesus. Jesus. E livra-nos que nós do estejamos pecado. sendo visitados para estar livres do encantamento, livres daquilo que tem se levantado para nos matar, Pai. Em nome de Jesus, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos dá graça, para que não confiemos nessas vozes, porque elas são vozes melosas, mas são inimigas. Sim, Pai. A voz de Dalila era uma voz melosa, era uma voz que vinha e encantava aquele homem, porque ele estava envolvido com ela, Pai amado, em outras áreas. Mas, na verdade, ela era um espírito de destruição. Sim, meu Deus. Pai, tenha misericórdia de nós, Sim, Pai. para que Oh, as meu Deus. vozes que estão ao nosso redor, vozes que às vezes parecem amigas, vozes que às vezes parece que realmente quer uma comunhão, mas que só querem nos matar, Senhor. Meu Deus. Tem E já tem dado demonstração disso. Nós já temos visto que em algumas oportunidades que tiveram, tentaram nos matar. Sim, meu Deus. Então, por favor, Pai, nos tira desse ambiente É. onde verdadeiramente nós já sabemos que é adversário e continuamos ainda a revelar segredos, a Meu contar Deus. os projetos, a dar os planos, os sonhos nas mãos dessa pessoa Sim, ou meu Deus. dessas pessoas que, na verdade, estão sendo usadas pelo adversário Sim, meu para Deus. trazer roubo, morte e destruição. Sim, Pai. Nos dá sabedoria para que fechemos a nossa boca e para que saibamos exatamente com quem estamos lidando e repreendamos a nossa vida todo esse espírito maligno de sedução Sim. para nos levar nesses ambientes de morte Sim, e Pai. de destruição com os nossos olhos cegados. Tenha Meu Deus. misericórdia de nós, Por favor. porque a falta de dependência do Senhor e a falta de lucidez cega, Meu Deus. paralisa, mas em nome de Jesus, que possamos enxergar tudo isso com muita clareza e nos desvencilharmos desse espírito em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Esse espírito, ele é cruel, toma cuidado. Amarro e repreendo toda ave impura Amarro e repreendo toda ave impura e detestável e detestável enviada contra a minha vida. enviada contra a Em minha nome vida. de Jesus. Em nome de Jesus. Tenho domínio sobre as aves impuras Tenho domínio sobre as aves impuras do ar, do ar. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda ave imunda Que toda ave imunda enviada contra mim caia em uma armadilha. enviada contra mim caia em uma armadilha. Amarro e repreendo todo abutre espiritual em nome de Jesus. Amarro e repreendo todo abutre espiritual em nome de Jesus. Amarro os animais noturnos, Amarro os animais noturnos, monstros da noite, monstros da que noite trabalham contra mim. que trabalham contra Em mim. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e repreendo o cormorão, Am- pelicano, Amarro e repreendo o cormorão, o pelicano, de operar contra a minha de vida. operar contra a minha vida. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e repreendo
o alcaravão Amarro e repreendo o alcaravão de operar contra a minha de vida, operar contra a em minha nome de vida. Em Jesus. nome de Jesus. Amarro e repreendo todo abutre enviado contra a minha vida, em Amarro, nome de repreendo Jesus. todo abutre que vier contra a minha vida, em nome de Jesus. Amarro e repreendo toda águia demoníaca Amarro e repreendo toda águia e demoníaca falcão enviados contra a minha vida, e falcão enviados contra a minha e vida, ordeno que seus ninhos e ordeno que seus ninhos sejam destruídos destruídos sejam, em nome de em Jesus. nome de Jesus. Irmãos, o livro está lá no grupo PDF, então todas essas coisas que ele coloca aqui, tem a referência na frente. Os versículos fica mais fácil aí, que às vezes você fala, cara, o que esse cara está falando? Aí você vai ler lá que está na Bíblia, você vai entender. Amém? Amém. Nós estamos aqui da página 119 até a 129. Oro para que as aves impuras sejam engaioladas, Oro para que as aves impuras sejam em engaioladas, nome de Jesus. em nome de Jesus. Amarro e repreendo qualquer pássaro impuro Amarro, repreendo qualquer pássaro impuro que tente se aninhar em minha vida, que tente se aninhar em minha vida, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Expulsa todas as aves perdidas de seus ninhos, Expulsa todas as aves perdidas de seus ninhos, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Que a tua presença Que a tua presença leve toda a ave imunda leve toda a ave imunda para longe de minha vida. para longe de minha vida. Destrua toda a ave do céu Destrua toda a ave do céu que operar contra a minha de vida, operar contra a minha vida, em nome de Jesus. em nome de Que Jesus. todos os pássaros fujam Que todos os pássaros e fujam voem para longe com tua repreensão. e voem para longe com a tua Que repreensão. eu ande no caminho da Que sabedoria, eu ande no caminho da que sabedoria nenhuma ave e conhece. que nenhuma ave conhece. Não terei medo do terror da noite, Não terei medo do terror da e noite repreendo todo pássaro da noite que tente me visitar. e repreendo todo pássaro da noite que tente me visitar. Não sou companheiro das corujas. Não sou o companheiro das corujas. Repreendo todo leão que se encurve e se prepare para me atacar, E eu repreendo todo leão que se encurve e se prepare para me em atacar. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pela força de Deus, Pela força de Deus. quebro as mandíbulas do leão Quebro as mandíbulas do e leão arranco os despojos de sua boca. e arranco os despojos da sua boca. Livra-me da garra do leão. Livra-me da garra do leão. Repreendo o leão feroz Repreendo o leão feroz que quer me que caçar. quer me caçar. Não deixes o leão dilacerar minha Não alma. deixes o leão dilacerar a minha alma. Repreendo e desmascaro qualquer leão que espere secretamente para me atacar. Eu repreendo e Desmascaro, desmascaro todo leão que espera secretamente para me atacar. piso no leão, Piso no em leão, nome de em Jesus. nome de Jesus. Caminho em santidade, Caminho em e santidade. nenhum leão pode habitar em E minha nenhum vida. leão pode habitar em minha vida. Livra-me dos homens que são como leões. Livra-me dos homens que são como leões. A cria dos leões será dissipada. A cria do leão será dissipada. Salva-me da boca do leão. Salva-me da boca do leão. Quebra os dentes dos leões. Quebra os dentes dos leões. Livra minha alma dos leões. Livra a alma dos leões. Livra-me do poder dos leões. Livra-me do poder dos leões. Livra-me da boca do leão. Livra-me da boca dos leões. Que o leão da tribo de Judá Que o leão da tribo de Judá ruja por meio de mim para meus Ruja inimigos. por meio de mim para os meus inimigos. Livra-me Livra-me do poder do leão. do poder do leão. Senhor, Senhor, esmaga a cabeça de toda serpente esmaga a cabeça de toda que serpente possa atacar minha que vida, possa atacar minha em vida. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pune a serpente feroz, Pune a serpente feroz. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e repreendo Amarro e repreendo qualquer serpente qualquer que serpente tente me enganar. que tente me enganar. Lanço a vara de Deus para engolir toda serpente que venha contra mim, Lanço a vara de Deus para engolir toda serpente que venha contra em mim. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Protege-me das serpentes venenosas. Protege-me da serpente venenosa. Amarro e repreendo toda serpente Amarro e repreendo toda serpente que tente se enroscar que tente se enroscar e se enrolar e se em enrolar volta da minha vida, em volta da minha em vida. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e repreendo Amarro e repreendo toda jiboia toda jiboia que tente sufocar minha vida de oração, que tente sufocar minha vida de em oração. nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amarro e repreendo toda cobra Amarro e repreendo toda que cobra venha contra mim, que venha contra mim. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e repreendo toda víbora Amarro e repreendo toda que víbora tente vir contra que mim, tente vir contra em mim. nome de Em nome Jesus. de Jesus. Amarro e repreendo toda serpente veloz Amarro e repreendo toda serpente veloz que ataque minha vida, que ataque minha em vida. nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amarro e repreendo toda serpente do mar Amarro e repreendo toda serpente do mar
que venha contra mim, que venha contra em mim. nome de Em Jesus. nome de Jesus. Tenho autoridade para pisar na serpente. Tenho autoridade para pisar na serpente. Sou servo de Deus e pego a serpente. Sou servo de Deus e pego a serpente. Que o fogo de Deus expulse toda a serpente da minha vida. Que o fogo de Deus expulse toda serpente da minha vida. Expulso toda víbora que tente operar em minha vida. Eu expulso toda víbora e serpente que tente operar em minha Em vida. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e repreendo Beelzebu, Amarro e repreendo Beelzebu, o Senhor das o moscas. Senhor das moscas, Jesus. em nome de Jesus. Amarro e expulso toda mosca que tenta afetar minha unção. Amarro e repreendo toda mosca que tenta afetar a minha unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e repreendo qualquer enxame de moscas que venha contra mim. Amarro e repreendo todo e qualquer enxame de mosca que venha contra Em mim. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nenhuma mosca pode viver em minha vida. Nenhuma mosca pode viver em minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Renuncio e liberto-me Renuncio e de liberto-me qualquer lixo espiritual de qualquer lixo espiritual que atraia moscas. que atraia Em moscas. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreendo toda mosca e toda abelha que vierem à minha terra, em nome de Jesus. Repreendo toda mosca e abelha que vierem contra a minha terra, em nome de Jesus. Estou livre das feras do Eu deserto. estou livre das feras do deserto. Repreendo os chacais Repreendo chacais que possam atacar minha vida, que possam atacar a minha vida, cidade ou nação. cidade ou Em nação, nome de Jesus. em nome de Jesus. Repreendo os lobos da noite Repreendo os lobos da que noite possam atacar minha vida, que possam atacar minha vida, cidade ou nação. que cidade ou nação, Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Repreendo todo espírito de quebra de pã, Repreendo todo espírito de quebra de pã, cabra de pã, desculpa, isso, cabra de pã, fauno fauno e sátira. e sátiro, Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Repreendo os gatos selvagens, Repreendo os gatos selvagens, leopardos, leopardos, leões, leões, jaguares, jaguares, que representam poderes ocultos que representam poderes que ocultos, possam atacar minha vida, que possam atacar minha vida, cidade ou nação. cidade ou Em nação, nome de Jesus. em nome de Jesus. Repreendo as hienas que possam atacar minha vida, Repreendo as hienas que possam atacar a minha vida, cidade ou nação. cidade ou nação, Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Repreendo e amarro todo cão selvagem Repreendo e amarro todo cão que selvagem representa a falsa religião, que representa a falsa religião, a bruxaria a e a bruxaria perversão. e a Que perversão. cerque minha vida, E cerque a em minha nome de vida, Jesus. em nome de Jesus. ordeno a todas as raposas Ordeno a todas as que raposas queiram destruir minhas frutas, que queiram destruir as minhas deixem frutas. minha vida, Deixe minha em vida, nome de em Jesus. nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus, Ele é o Senhor. Irmãos, nós temos aquela experiência de Paulo na ilha de Malta, quando ele vai ali, ele sai daquele naufrágio e ele vai colocar aquele graveto na fogueira e a serpente sai e ele sacode ela no fogo. Nós vemos ali algo muito tremendo que eu ouvi uma vez uma pregação e depois a gente foi conferir. Naquela ilha, não tem mais serpente, mais víbora até os dias de hoje. Então ele executou juízo sobre um lugar e ele extirpou aquela manifestação. Então está na tua mão, está na minha mão, nós executarmos juízo contra essa perseguição de morte. Naquela passagem eu entendo que o que estava perseguindo Paulo era a vida. Mas para aqueles homens daquela ilha, ele falava assim, a justiça de Deus não o deixa viver. Porque ele acabou de sair do naufrágio e já a víbora o picou. E esperavam que ele inchasse e viesse a morrer. Não acontecendo isso, o tiveram como Deus. E dali para frente ele começa a operar ali os milagres. Ele vai orar pelo pai do chefe lá da ilha, e ele cura um monte de gente, e eles saem daquele lugar providos. Eles acharam ali graça diante daqueles homens, através do ministério de Paulo, executando juízo contra a morte. Então, está na minha vida e na tua vida o poder em Jesus Cristo para executarmos juízo contra a morte para sempre. Quem está te perseguindo é a vida. Se você está aqui até agora, se você está na presença de Deus até agora, fala assim, pastor, só problema me persegue, só morte me persegue. Não, quem está te perseguindo é a vida, porque você está aqui. Aleluia. Porque você está vivo, você está na presença dele. Então, quem está te perseguindo e quem está te fazendo respirar e executar juízos contra os seus adversários é a própria vida. Então, quem está te perseguindo é Cristo com a vida, para executar juízo contra a morte e contra essas víboras aí para sempre. Entenda que elas serão extirpadas da sua vida para sempre, em nome de Jesus. E você vai deixar um legado também de um lugar limpo espiritualmente. Amém, Jesus. Amém? Amém. Deixa
Deixa eu ver algo aqui que possa falar um pouquinho hoje, naquele adendo que a gente faz. Esses dias uma pessoa me procurou e eu fiquei feliz da pessoa ter me procurado, porque fazia tempo que ela não me procurava. E aí, bom dia, como é que você tá? Beleza, lá, daqui a pouco eu preciso de tal coisa. Silêncio. É triste, cara. Porque você tem uma expectativa que aquela pessoa está te procurando porque ela está com saudade de você, porque ela quer conversar, porque ela quer saber como que você tá, porque ela quer... Não travou, eu travei. Entendeu, irmã? Eu travei totalmente, porque é um choque que você leva. Eu travei até que bonitinho, né? Porque assim. Então, o que acontece? Gente, não cria essa expectativa, Sim. porque isso vai servir só para nos ferir, porque, infelizmente, essas pessoas não serão extirpadas da face da terra. E tomemos muito cuidado para também não fazermos isso com as pessoas, porque às vezes a gente pode fazer isso também. Às vezes eu estou falando da pessoa que me procurou e parece que estava atrás de querer saber de mim, conversar comigo, e daqui a pouco já me pediu algo, e às vezes nós podemos também fazer o mesmo, às vezes sem perceber. Então, sondar nossa vida. Por que nós estamos procurando alguém? Por que nós estamos atrás de alguém? Porque a pessoa ela não tem o mínimo de senso. Tem gente que fica. Esse tempo atrás, um ex-funcionário me procurou e fazia assim: ele tinha trabalhado comigo, eu tinha 19 anos, ou seja, 36 anos atrás. Ele trabalhava na Soro comigo e ele me procurou. E eu falei, rapaz, que bênção, né? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Viu? Eu preciso que você me mande uns papéis falando que eu trabalhei com você naquela época, que tinha não sei o quê, porque eu tô atrás da aposentadoria. Eu falei, ah, beleza, cara. Fala aí para o advogado entrar em contato, ver tudo que precisa. Eu vou pedir para o escritório, manda para você, a gente faz. Aí mandei o que ele precisava lá na época. Mas a pessoa não queria conversar comigo. Na verdade, não que, na verdade, tanto é que eu me tornei inexistente mesmo. Apesar que depois disso, uma vez eu estava com um açougue em Bauru, ele foi lá me ver, né? Mas assim, no geral, irmão, é desanimador. Então, vá removendo essas expectativas, vá se guardando em Deus, porque de repente essas coisas vão chegando e elas nos machucam, nos entristecem. Eu não quero que você fique duro, porque a gente pode partir de um extremo para o outro e falar, me procurou aqui, então já estou guardado. É uma tranqueira que só quer. Não, eu vou procurar ficar mais um pouco menos ingênuo. Não ir com o peito tão aberto, já ir um pouco atento que você pode levar uma paulada. Então chegou um negócio, pai, em nome de Jesus me guarda, eu não sei o que que é, mas vamos lá. Ô irmão, e aí, beleza? Ô fulano, fulano. E se for só para sugar alguma coisa, para receber alguma coisa, uma informação, qualquer coisa que a pessoa pedir, você já esteja preparado para isso. O que eu quero é que nós já estejamos prontos para isso e que nós não façamos isso com as pessoas. Então, toma cuidado para você não também frustrar a expectativa de outrem. De repente você entrar lá e a pessoa falar assim: Nossa, que benção, o Alexandre me procurou. Pô, você tem um dinheiro para me emprestar? Você tem o número de telefone do fulano? Você sabe de tal coisa? Entendeu? Então, só vai atrás quando precisa de algo. Então, em nome de Jesus, guarda o teu coração de ser machucado por isso e também vigie para não machucar as pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém? É, então, eu quero dizer uma coisa em relação a isso, porque essas marcas podem fazer o quê? Como o pastor Alexandre falou, não vá para o outro extremo. Nós começamos a nos defender a nós mesmos, porque queremos nos guardar da machucadura. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente tire Deus de ser o nosso defensor. E nós paramos de viver, amados. Literalmente, nós fechamos a janela do nosso coração e falamos: não quero viver mais, porque eu só vou me machucar. Nós precisamos aprender a nos arriscarmos em Deus e Ele mesmo, ainda que estejamos machucados dentro dessa vigilância que o pastor falou. Então, se formos machucados, nós temos quem nos defende. Vamos fazer a vigilância, mas confiando que Deus é quem nos defende. Amém? Isso que eu queria falar, em nome de Jesus. Amém?
Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom restante de Bom feriado. restante de feriado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ih, sábado, domingo aí da hora. Sábado e domingo aí da hora. Ao é. E domingo, culto às 19 horas com ceia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma Glória. gracinha, né, irmã Luísa? Uma gracinha. Você ora para encerrar, minha senhora? Oro. Glória a Deus. Pai, obrigada, porque é em Ti, Senhor, meu Deus, é em Ti, Pai. Nós nos prostramos diante do Seu trono, diante da misericórdia, da graça, do favor. Não somos dignos do Teu amor, Jesus. Que amor é esse? Ah, Senhor, muito obrigada pela Tua graça, o Teu mover, o Teu agir. Obrigada porque Tu tributaste, Pai querido, de Ti mesmo para nós, Senhor. Tu deste para nós aquilo que Tu tens, Senhor. Então, te louvamos, te agradecemos, que seja um final de semana cheio de descanso em Tua presença, porque estamos rompendo, estamos vencendo, e tudo para que seja honra, glória e louvor ao Teu nome. Visita cada lar aqui representado, e essas sentenças, ó Deus, que têm sido dadas a demônios, ó Pai querido, elas se cumpram em nossas vidas por conta da Tua presença manifestada em nós. Em nome de Jesus, muito obrigada, papai, cada um dos Teus amados, Teus ungidos, Teus filhos, as suas famílias, ó Deus, e que haja avanço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Acabou por aí do culto domingo, mas não tem nada a ver falar do culto. Tem também, né? Mas segunda-feira, então, 7h30, em nome de Jesus. Amém? Abraços, abençoe. Qualquer coisa, WhatsApp na área. Amém. Shalom, shalom. Deus Shalom. abençoe.